Shalom Uvrahá, bem-vindos a mais uma aula. E a nossa aula de hoje foi patrocinada pelo nosso queridíssimo professor Mariano de Souza. No mérito da sua avó, Doralice Alves Iglesia de Campos. E nossa aula de hoje é sobre um assunto que muitas pessoas perguntam: se o JC ele existiu ou não existiu. E por que vem perguntar para nós? Porque os primeiros cristãos, o JC e os discípulos dele, eles eram judeus, eram 100% judeus. Então, sendo assim, aonde você vai verificar se ele existiu ou não? Na Grécia, em Roma, você vai verificar com a gente se existiu isso na nossa história ou não. Eu encontrei uma pessoa no supermercado, me contou que estava falando sobre que ele está lendo assuntos de Bíblia, e ele falou que o Herodes mandou matar crianças porque ele viu que o JC ia nascer. Aí eu falei para ele: você se lembra que o Dom Pedro I mandou matar as crianças que ele viu que o Marechal Deodoro ia nascer? Aí ele falou: Deus me livre, Dom Pedro I nunca matou criança nenhuma. E o Marechal Deodoro não viveu na mesma época de Dom Pedro I. Viveu algumas gerações depois. Eu falei: como você sabe? Eu estou te falando, você não está acreditando? Como você sabe? Aí ele falou: sou brasileiro, eu moro aqui. Eu sei que Dom Pedro I era o meu imperador aqui. Estaria na nossa história se ele tivesse matado alguém. E eu sei que o Marechal Deodoro foi muitas gerações depois, porque está na nossa história. Eu sou um brasileiro, isso está na história do Brasil. Aí eu falei para ele: eu sou rabino de casamentos. Tem uma época no judaísmo que faleceram de uma doença os alunos do Rabi Akiva, e nessa época eu não posso fazer casamentos. E isso está na nossa história. Nós somos judeus, temos a nossa história. Se tivesse acontecido do Herodes ter matado crianças, estaria na minha tabela de dias que eu posso fazer casamentos, que nesses dias eu não posso fazer um casamento porque são dias de luto para o nosso povo, que o rei mandou matar crianças. E não consta isso na nossa história. Olha que interessante. Então, você está me dizendo que o Herodes matou crianças, e na nossa história, que nós somos judeus, o Herodes era um rei no nosso país, na nossa história não consta. E outra, que o JC não viveu na época do Herodes. O JC era um judeu que viveu no final da época dos gregos, e o Herodes já está bem dentro da época dos romanos. A época que o JC viveu, o rei daquela época se chamava Yanai Amelech, o rei Yanai. E o Herodes foi bem depois. Então, de qualquer maneira, já que o assunto, as pessoas vêm perguntar para nós: tá bom, vocês são judeus, isso está na história de vocês, é uma história que aconteceu de verdade, ou o JC é um midrash, é um exemplo, é um ênfase, é uma história que talvez não tenha acontecido, ela só vem dar um exemplo, ou ela aconteceu, mas não daquela maneira? E a Gemara nos conta uma coisa muito interessante, que tinha um grande rabino, ele se chamava Rabbi Yoshua ben Prachia. Esse Rabbi Yoshua ben Prachia, ele viveu no final da época dos gregos, no começo da época dos romanos, e naquela época tinha o rei da Judeia, que a gente chama, porque nós vamos chamar de rei da Judeia, que não tinha mais um rei de Israel, porque na época do rei Davi era o reino de Israel. Na época do filho dele, o rei Salomão, era o reino de Israel. O rei Salomão era o rei de Israel. Na época do neto do rei Davi, que se chamava Rehavam, teve um golpe de estado. A maioria das tribos foi contra a minoria. A maioria eram 10, a minoria eram 2. E deram um golpe de estado e falaram: sendo que nós somos a maioria, nós somos o país, o reino de Israel. Vocês são uma minoria, vocês são a tribo de Judá. Dentro da tribo de Judá, mora a tribo de Benjamim, que é uma microtribo. Então, nós continuamos
com o nome do país, vocês vão ficar com o nome da tribo de vocês. Tipo, o reino de Israel continuou com Yeravam ben Nevat, e nossos sábios, eles falam sobre o Yeravam ben Nevat, a palavra Imach Shamo Vezechro, que se apague o seu nome e a sua lembrança. E isso vai ser a base da nossa aula, porque nossos sábios falaram isso sobre uma pessoa ruim, que seja apagado o seu nome e a sua lembrança. Sobre uma pessoa boa, eles falam Zecher Tzadik Lebracha, que a lembrança do Tzadik seja para bênção. Uma pessoa ruim, eles falam que se apague o seu nome. Então, a gente vê que eles estão pensando no bem dessa pessoa, porque senão eles diriam da mesma maneira que a pessoa boa, eles vão falar, a pessoa boa é lembrada para bênção, a pessoa ruim, eles deveriam falar que ela é lembrada para maldição. E porque eles falam apagado o seu nome, não vão lembrar ele para nada, então você vê que eles querem o bem dele. E porque eles querem o bem dele, nossos sábios, o bem da pessoa ruim, não importa quanto que essa pessoa foi ruim, quantas atrocidades ele fez, o inferno judaico, ele é limitado a 11 meses. E a 12 meses, desculpa, um ano. E só que a gente fala o Kadesh 11 meses, porque a pessoa não vai falar, meu pai ele era uma pessoa tão ruim, minha mãe era uma pessoa tão ruim, que eu tenho que falar o Kadesh 12 meses. Só fica 12 meses lá um Hitler da vida, alguém que fez atrocidades assim. Por que 12 meses? Porque uma hora no Gehenom, ela equivale a 70 anos dos maiores sofrimentos nesse mundo. Então ele tem um limite de 12 meses. Está escrito um versículo da Torá que fala olho por olho, dente por dente. Esse versículo não tem função nenhuma na Torá, porque se uma pessoa entra num casamento e tira a dentadura e fala, agora eu vou dar soco na boca de todo mundo, vocês não podem me fazer nada porque eu não tenho dentes, vão falar, não, de acordo com a Torá você tem que pagar o implante, o médico, danos morais, a vergonha que a pessoa passou. Então, para que serve esse versículo dente por dente, olho por olho? E mais, dizem nossos sábios, a única coisa que dá para usar esse versículo é para dizer que a indenização por um olho não é como a indenização por um dente. Mas a indenização judaica é uma coisa que ela é determinada num tribunal. Se não tem a Torá, não te traz tabela de quanto pagar por um olho e quanto pagar por um dente. Então, por causa disso, o tribunal que vai determinar, ele já determina de acordo com a importância da coisa. Então, se a Torá não falasse olho por olho, dente por dente, de qualquer maneira o tribunal iria determinar que a indenização por um dente é menor do que a indenização por um olho. Porque a Torá não te fala a indenização por um olho é tal valor e por um dente é tal valor. Ela só fala olho por olho, dente por dente. Então, diz o Zohar, o verdadeiro motivo para isso mais profundo do que falaram nossos sábios, quer dizer, nossos sábios falaram, então a gente entende que quebrar o olho de alguém é pior do que quebrar o dente de alguém, mas isso a gente entenderia dentro do próprio julgamento. Diz o Zohar, isso vem nos ensinar que o castigo pela coisa ruim que a gente fez, ele é midá keneged midá, ele só vai até o nível da coisa ruim que a gente fez. E nada, absolutamente nada mais do que isso. Então a pessoa assassinou, ele é assassinado. Ele roubou, ele é roubado. Quer dizer, se ele não fez tshuva, ele não se arrependeu do que ele fez, ele está orgulhoso do que ele fez, ele faria de novo, ele só recebe de castigo o que ele fez e nada mais do que isso. Então, por causa disso, o Gehenom tem o limite dele também. Se diz o Alter Rebbe, os sofrimentos nesse mundo são uma coisa boa. O Alter Rebbe traz como exemplo o sol anda. O Alter Rebbe diz assim, olha, você viu a sombra do sol aqui na Terra, ela andou 15 centímetros, o sol lá em cima andou milhares de quilômetros. Ou seja, você está sentado na Terra vendo o sol se mover. Então o sol se moveu milhares de quilômetros, enquanto que a sombra dele aqui se moveu 15 centímetros. Então, diz o Alter Rebbe, ele compara isso ao assunto dos sofrimentos. Um pouquinho de sofrimentos nesse mundo
eles livram a gente de milhares de sofrimentos no outro mundo. Por quê? Porque quando a pessoa já deixa esse mundo, a capacidade de sofrer da alma ela é maior do que a capacidade de sofrimento do corpo. Ou seja, uma alma dentro do corpo, ela tem menos capacidade em receber o sofrimento, em aguentar o sofrimento, do que uma alma sem corpo. Então, uma hora no Genom é como 70 anos dos maiores sofrimentos aqui. E o Genom, ele é limitado, para a pior pessoa do mundo, é limitado para 12 meses. E nossos sábios inventaram essa frase que seja pagado, quando eles falam sobre o tzadik, seja pagado o seu nome e a sua lembrança. Sobre quem foi dita essa frase? Sobre a pessoa que fez a revolução do país das 10 tribos, que é o reino de Israel, e ele se chamava Yeravam ben Nevat. Ele foi uma pessoa que ele fez idolatria de propósito, consciente do que ele está fazendo. Ou seja, ele era um grande rabino, ele era um judeu religioso, grande rabino, sabia muita coisa, e ele optou por fazer idolatria. Por que ele optou por fazer idolatria? Em primeiro lugar, chegou em Shem, que é a capital daquele país das 10 tribos, futuro país das 10 tribos, chegou o rei, o filho do rei Salomão, que se tornou agora o novo rei. E o Yeravam ben Nevat, que representava todas as 10 tribos, perguntou para ele: agora seu pai, graças a Deus, construiu o Beit HaMikdash, construiu o templo sagrado de Jerusalém, todos nós somos muito ricos, então ele cobrou impostos absurdos, mas foi por um bom motivo, e a gente tem muito dinheiro, mas agora que já o bom motivo já passou. Então, para bancar o seu... para te bancar, a gente não quer mais pagar esse nível de impostos. O Rehavan, que era o filho do rei Salomão, ele se aconselhou com pessoas jovens e falaram para ele fazer um teatro. Quando ele chegar lá, sabiam que esse ia ser o tema da discussão. Então falaram para ele: a gente vai te preparar aqui um chicote com pontas de escorpiões. Você chegando lá, você vai falar para eles: olha, meu pai bateu em vocês com chicote, eu vou bater em vocês com escorpiões, e faz assim. Tem uma história na Rússia, tem um caso desses, que Nikita Khrushchev foi para a ONU para discutir sobre a Guerra Fria. Os russos iam tacar uma bomba atômica nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ameaçaram a Rússia ameaçou a América, e chega lá o Nikita Khrushchev com o assessor dele, e os americanos falaram: você vai retirar todos os mísseis atômicos que tem em Cuba, senão, na hora que eles falaram senão, o Nikita Khrushchev pegou o sapato e começou a bater em cima da mesa na ONU. Ele falou: vocês vão ver o que eu vou fazer para vocês. Aí todo mundo falou: não, o cara é um doido. Deixa os mísseis lá, Deus me livre. Vai se meter com um louco desses. Aí, daqui a pouco eles estão jogando mísseis aqui, o cara não é normal. Depois, no filme da ONU, filme da fiscalização interna, eles veem que ele não tirou o sapato. Eles planejaram isso. O assessor abriu uma maletinha, tinha um sapato dentro da maleta, já estava planejado, ele vai dar uma de louco. Mas ele não tirou o sapato dele próprio. O assessor repassou o sapato da maleta, ele bateu o sapato, todo mundo pensou que ele era louco, abriram a mão de tudo, fecharam o contrato a favor dele e acabou. Então, os assessores do Rehavan, eles deram para ele uma ideia dessas. Falaram: olha, já vai estar o chicote pronto, e você bate no ar, e faz todo esse teatro, você intimida eles. Tá bom.
Só que ele fez isso e no lugar de intimidar o Yeravam Ben Navat, ele falou, olha, nós somos a maioria, somos 10 tribos e vocês são uma minoria, então a gente vai continuar o país sem vocês, vocês estão expulsos do país. Só que o Beit HaMikdash, o templo sagrado de Jerusalém, ficava na Judeia. Então, na Judeia só podia sentar dentro do Beit HaMikdash o rei que era o descendente do rei Davi. Por quê? O profeta Shmuel, ele ungiu o rei Davi como rei de Israel. Então o filho do rei Davi, o rei Salomão, ele já nasceu um rei ungido, porque o pai dele foi ungido. O filho do rei Salomão, o rei Rehavam, ele já nasceu um rei ungido. Então só ele pode sentar dentro do Beit HaMikdash. Os outros reis de outros países estão convidados a visitar o Beit HaMikdash, mas vão ter que ficar de pé. Então o Yeravam Ben Navat, ele pensou, e agora o que vai acontecer? Ele vai chegar lá na Judeia, o Rehavam vai estar sentado, ele vai estar de pé, todo mundo vai falar, olha, esse é o rei importante que está sentado, esse é o rei não importante que está em pé, e daqui a pouco já fazem uma revolução e tiram ele. Então ele, para que isso não aconteça, ele pegou a religião da época, era o boi. Os egípcios antigos eram os Estados Unidos da época, e como hoje tem na Índia rios sagrados e vaca sagrada, e os hindus eles são pessoas escuras com cabelo liso, e nós sabemos que o rei da Assíria, o Sanherib, que levou as 10 tribos para lugares desconhecidos, levou também os egípcios antigos, e hoje você, chegando na Índia, você vê, tem os chineses de um lado, os árabes do outro. O que esse país africano está fazendo entre os dois? Então você imagina que eles têm a mesma cultura. Então, na época, os egípcios rezavam para um boi. Eles tinham lá a vaca sagrada. E então o Yeravam Ben Navat, ele foi lá no Egito, ele trouxe 2 bois daqueles que era a religião da moda, colocou um no extremo norte e outro no extremo sul, e obrigou todo o povo a rezar para aquela estátua. Ele falou, dessa maneira ninguém mais vai para Jerusalém, e dessa maneira a gente está separado deles, e todo mundo vai me considerar o maior rei do mundo. E ele optou por fazer idolatria. E nossos sábios dizem sobre ele, Imach Shemo Vesechro, que seja apagado o seu nome e a sua lembrança, porque dessa maneira ele fica quanto tempo no Gehenna? No inferno ele fica somente 12 meses. Agora, tem 2 jeitos de aumentar a estadia de uma pessoa no paraíso ou no inferno. Ou seja, a pessoa está no baixo paraíso. No baixo paraíso, 1 hora lá é como 70 anos dos maiores prazeres nesse mundo. Você quer colocar sua avó no alto paraíso. O que você faz? Você faz coisas no mérito da alma dela, como você está fazendo. Você patrocina uma aula de Torá no mérito da alma da sua avó. E a sua avó lá no paraíso, ela tem uma subida. Ela recebe já um nível superior, porque alguém aqui nesse mundo está fazendo uma tzedakah, está patrocinando uma aula de Torá no mérito da alma dela. Agora, o contrário também acontece. O contrário é, alguém está lá no Gehenom, estava lá, coitado, 12 meses, estava lá no Gehenom. Dizem que a pessoa que faz Abdalá rápido, os Reshaim do Gehenom amaldiçoam ele. A pessoa que termina o Shabbat rápido, assim que chegou o horário do Shabbat, pergunta que horas são, minuto, segundo, puf, saiu o Shabbat, vai, corre rápido, acendeu o cigarro, acendeu o telefone. Essa pessoa, diz o Zohar, todos os Reshaim, as pessoas ruins que estão passando pela retificação do Gehenom, amaldiçoam ele. Por quê? Porque no Shabbat o Gehenom está fechado. O inferno está fechado. Então o Shabbat não tem inferno. O inferno judaico ele funciona de sábado à noite até sexta à tarde.
Só que essa pessoa que ele já terminou, foi o primeiro judeu a terminar o Shabbat, por causa do cigarro dele, por causa do telefone, do WhatsApp. Aí ele faz com que o Gehenom abra mais cedo. Mas tem esses limites no Gehenom. O Gehenom está fechado no Shabbat. A pessoa terminou depois de 12 meses. Pessoa ruim. Terminou a estadia dele no Gehenom, 12 meses. Depois de 12 meses, ele está preparado para sair. E avisam ele, falam, só tem um problema. No mérito da sua alma aqui, inspirado em você, fizeram idolatria. E tem 3 coisas que a gente tem que morrer, não fazer as 3 coisas mais graves no judaísmo. É assassinar alguém, Deus me livre, ter um casamento que é Adúltero. o adultério, Deus me livre, então não é um casamento, é um adultério. Então, não, ter uma relação com uma mulher que não é casada com você, é casada com outro, e idolatria. Então, idolatria, assassinatos e Gilui Arayot. Então, imagina um neonazista. O neonazista foi lá, assassinou, porque ele está inspirado no Hitler. O Hitler não sai do inferno. Enquanto tem gente fazendo no desmérito da alma dele, quer dizer, inspirado nele, está assassinando, ele não sai do inferno. Por isso falaram nossos sábios, que seja apagado o seu nome e apagada a sua memória, porque enquanto as pessoas em nome dele ou em memória dele estão inspirados por ele e fazendo atrocidades por causa que estão inspiradas por ele, enquanto o nome dele e a memória dele não são apagados totalmente, ainda tem gente matando por causa dele, ele ainda está no inferno. Vão fazendo no mérito da alma dele lá, mais um assassinato e mais um assassinato, e ele continua lá no inferno. Aí pergunta a Gemara em relação ao JC, em relação a toda essa idolatria, que é o cristianismo, e essa pessoa, ele inspirou idolatria. Então, o que está acontecendo com ele no momento? Será que terminou os 12 meses lá por ter inspirado idolatria? E já terminou? Aí entramos nessa categoria de problemas. As pessoas que estão fazendo idolatria, o que eles estão dizendo? O pai, o filho, né? Então, estão lembrando ele, estão fazendo estátuas dele, estão rezando para as estátuas dele. Então, a coisa mais grave no judaísmo, uma das 3 coisas que a gente tem que morrer e não fazer, está sendo feita no mérito daquela pessoa, que o nome dele não se apagou, o nome dele, a lembrança dele não se apagou. Então, coitado, continuou acrescentando para ele lá. Então, a Gemara nos conta, e agora chegamos a esse livrinho pequenininho, que é uma Gemara chamada de Talmud. Talmud já é a tradução, né? Talmud Bavli, mas a gente chama de Gemara, e a Gemara, ela é dividida em Masertot, em tratados. Esse tratado é chamado Tratado de Gittin, a página Nun Vav, e nessa página Nun Vav, no Tratado de Gittin, ele vai contar um caso muito, muito, muito interessante. Nós sabemos que o JC, ele viveu na época do rei da Judeia, que se chamava Yanai. Yanai, o rei da Judeia, ele tinha um problema muito sério, um problemão. Que aqueles judeus que lutaram contra os gregos e fizeram a independência, nossa independência dos gregos, naquela hora não tinha um descendente do rei Davi que fosse apto para dirigir o país. E entre os Kohanim, da casta sacerdotal judaica, que eles organizaram a revolução, eles tinham pessoas que poderiam dirigir o país. Quer dizer, não é fácil você fazer a função de um rei. Então, fizeram a revolução, teriam que dar então o reinado para um descendente do rei Davi,
o rei Davi é o rei ungido, o descendente dele já é considerado um rei ungido, nasce já com esse título rei ungido. Então, para ser o rei de Israel, e nesse caso tinha sobrado só a Judeia, teria que ser um descendente do rei Davi. E na época dos Macabeus, na época que os Macabeus fizeram a revolução contra os gregos, não tinha nenhum descendente do rei Davi que fosse apto a ser um rei. Mas depois surgiram. E na hora que surgiram, os nossos sábios foram lá e falaram para os reis dos Macabeus. E esse Yanai Amelech, que viveu na época do JC, é a estrelinha dessa história, é o personagem principal dessa história. E falaram, Yanai, o que acontece aqui? Que você é um Cohen, você é um sacerdote, você tem que estar trabalhando no Beit HaMikdash. E o reinado tem que dar para o descendente do rei Davi. Aí, o que ele respondeu? Onde isso está escrito? Onde está escrito que o rei de Israel, o rei da Judeia, tem que ser um descendente do rei Davi. Nossos sábios explicaram toda essa passagem que o profeta Shmuel, ele ungiu o rei Davi. A gente vai para o livro de Bereshit, quando nosso patriarca Yaakov, ele abençoa os filhos, e ele fala que não vai terminar o cedro da tribo de Judá. Quer dizer que os reis de Israel que depois que perdemos as 10 tribos se tornaram os reis da Judeia, eles vão ser da tribo de Judá. E o Cohen é de que tribo? O Cohen é Levi. Então, 2 motivos já. Você é o rei da Judeia, você não é um judeu, você é um Levi. E Yaakov Avinu, ele abençoou o Judá, que os reis de Israel vão ser sempre da tribo de Judá. Então, o Yanai, ele era um rei muito assim. A gente tem sorte que, eu não sei, quando eu imagino, a gente ouve do Putin, né? Ouve coisas assim também. Vamos imaginar um Putin da vida, não sei. Então, o Yanai, ele falou, os sábios de Israel, eles têm uma opinião dessas, que eles são sábios do povo, e eles têm uma opinião dessas, que o rei da Judeia tem que ser um judeu, e que Deus me lembre, mas então quer dizer que o Yanai não poderia ser o rei. Olha que absurdo, ele falou. Então vamos fazer assim, vamos inventar uma nova religião. A Torá escrita sem a Torá oral, ela é uma idolatria. Por que ela é uma idolatria? Está escrito lá, no princípio, quando Hashem falou para o Adão Arishon, que ele comeu a fruta do Eitz Hadat, Hashem falou para ele, com o suor da sua face, você vai comer o pão. Então, se a pessoa pega só a Torá escrita, sem a Torá oral, que antecede a Torá escrita, nosso patriarca Abraham Avinu, ele ensinava a Torá oral, a Torá oculta. A Torá oral, ela antecedeu a Torá escrita. A Moshe Rabbeinu já saiu do palácio do faraó sabendo Kabbalah. E se a gente pega a Torá escrita do jeito que ela é, quando Hashem falou para Adão, com o suor da sua face você vai comer o pão, então você não vai poder comer o pão até que você dê 3 voltas no quarteirão, começa a suar, aí você esfrega o pão no suor da sua face e aí você come o pão. E todo mundo entende que a Torá é escrita. Sem a Torá oral, que vem determinar o que é a linguagem dentro dela, o que é ênfase, o que é alahá, o que a gente aprende que tem que fazer, se não tem a Torá oral, a Torá escrita não serve para nada, ela é uma idolatria. Então, o Yanai Amelech, o rei da Judeia, da época do JC, ele falou agora toda a corte aqui, todas as pessoas importantes, ele deu uma ordem, não queremos mais sábios de Israel misturados aqui na nossa corte. Eles dizem que o rei tem que ser o rei da Judeia tem que ser um judeu, não pode ser de outra tribo. Então,
por motivos políticos, para ele se manter no governo, ele decidiu que eles só vão acreditar na Torá escrita, não vão acreditar mais nas explicações. Então, vai comer pãozinho com suor, né? Então, aí, como essa história, então, ela tem uma continuidade que, no caso do JC, ele teve um problema com o professor dele, Rabbi Shua Ben Pracha. O tema da nossa aula de hoje não é esse problema que ele teve lá, que era uma coisa muito grave, a ponto do professor não querer mais que ele fosse aluno dele, mas ele já era uma pessoa que tinha estudado bastante. O que ele fez? Então, o rei está incentivando pessoas a estudarem só Torá escrita, a deixarem totalmente a tradição dos nossos sábios, as palavras dos nossos sábios, que isso poderia chegar a tirar o rei do governo. Então, alguém que quer ficar de bem com o governo vai falar então que ele também acredita só na Torá escrita e que tudo que os nossos sábios estão falando não serve para nada. Inclusive, o que eles estão falando é que o rei da Judéia tem que ser da tribo de Judá. Então, é fácil, numa situação dessas, você está a favor do governo, você tem a proteção do governo. E até aí, o que aconteceu naquela época, para o governo de Israel, era bom que as pessoas acreditassem somente na Torá escrita, e para o governo de Roma, que eles tinham um único problema, que pela religião da mitologia, quem assassinasse o imperador se tornava um semideus, e eles estavam procurando uma religião na qual o imperador fosse nomeado por Deus, e eles encontraram que na nossa Torá, o profeta Shmuel, ele ungiu o rei Davi se tornou rei ungido, é proibido assassinar o imperador, porque Deus escolheu o imperador para ser imperador. Então, os romanos também se interessaram pela nossa Torá escrita. Então, tinha interesse do governo da Judeia, tinha interesse do governo romano. É uma coisa do alto escalão, da alta sociedade, da elite. E, por outro lado, o povão continuou apoiando os nossos sábios, que realmente a Torá escrita sem a Torá oral, ela é uma idolatria. A gente vê em todas as partes dela que se você separa qualquer parte da Torá escrita do lado Torá oral dela, ela, Deus me livre, eu não vou entrar em detalhes aqui, que não é uma aula sobre esse tema, mas é uma coisa óbvia. Então, continuação da história, e aí a gente quer chegar. Só para resumir, o que Ahia Ashiloni, que era o profeta antes do profeta Elias, antes do profeta Elial, então Ahia deve ser traduzido como Ahia Ashiloni, era o profeta anterior, antes de Elial Navi, antes do profeta Elias. Ele foi o professor do profeta Elial, do profeta Elias. Ele falou sobre Yeravam ben Nevat e Machshomov Zechro, que seja apagado o seu nome e a sua lembrança, para que o Yeravam ben Nevat não ficasse no Guieno mais de 12 meses. Então, a Gemara vai analisar agora o JC. Então, o JC não é lenda. Primeira conclusão. Ele existiu na nossa história. Então, se eu te falar, Dom Pedro I foi uma lenda, Dom Pedro II foi uma lenda, a princesa Isabel foi uma lenda, você vai falar, desculpa, eu sou brasileiro, eu moro aqui, eu sei que ele foi o imperador 1, imperador 2 e imperatriz. Não adianta me falar que foi uma lenda, eu moro aqui, eu sei. Então, o JC não foi uma lenda, foi uma pessoa que existiu de verdade. A Gemara conta a história dele. E agora a Gemara vai analisar uma história muito, muito interessante de uma pessoa que se converteu ao judaísmo. E essa Gemara em Gitin fala sobre um grande tzadik. Um grande tzadik.
E esse tzadik, ele se chamava Onkelos. A história começa assim de arrepiar, como se fala, levantar os cabelos. E a história começa que tinha um imperador de Roma, chamava Titus. O Titus, ele destruiu o Bet HaMikdash. Ele, Deus me livre, ele fez um verdadeiro holocausto. Nosso povo teve 4 holocaustos durante a nossa história. E um desses 4 holocaustos foi o Titus que fez. Quer dizer, a destruição do primeiro Bet HaMikdash foi um verdadeiro holocausto. Quer dizer, morreram lá uma quantidade de pessoas que Deus me livre. É um holocausto verdadeiro. A destruição do segundo Bet HaMikdash pelo Titus, ela também foi um holocausto verdadeiro. Deus me livre. E esse Titus tinha uma irmã. E essa irmã, ela tinha um filho. E esse filho se chamava Onkelos. Agora começa uma história muito, muito interessante. Esse Onkelos, ele se interessou pelo judaísmo. O nome dele era Onkelos Bar Kalônicos. Ele era o filho da irmã do Titus. Ele queria se converter ao judaísmo. Mas, como qualquer jovem inteligente da época, ele queria tirar todas as dúvidas dele assim, da maneira mais clara. E tinha coisas que ele não sabia que era certo ou que não era. Então ele foi para um centro espírita da época. E isso se chamava Balat Ov. E ele baixou a alma do Titus lá. Conversar com o tio dele sobre o próximo mundo. Ele quer saber qual é a religião verdadeira. Copiou Shaul. Copiou Shaul. Ele quer saber o que está acontecendo no próximo mundo. Aí a Balatov, a bruxa espírita, ela consegue baixar a alma do Titus. Depois que os dois conversam, segredos que tinham entre os dois, e ele entende que ele está falando de verdade com o tio dele, porque ela não tinha como saber esses detalhes. Então ele pergunta quem é importante aí no próximo mundo, aí nesse mundo. Aí o Titus fala para ele: o importante é que nesse mundo é o povo judeu, o resto é papo furado. E aí ele pergunta para o tio dele, ele fala: o que está te acontecendo aí? Você é imperador romano, pessoa mais importante do mundo, vamos dizer assim, o que está te acontecendo aí? O Titus contou para ele que antes dele morrer, ele pediu para cremar o corpo dele e jogar as cinzas do corpo dele pelos 7 mares, para que o Deus de Israel não encontre ele. E é isso que acontece para ele todo dia. Eles ressuscitam ele, fazem ele catar lenha e queimam ele dentro de uma fogueira da lenha que ele catou e espalham o pó dele, as cinzas dele pelos 7 mares. 3 vezes por dia estão fazendo isso para ele. Então o Titus falou para o Onkelos, falou: uau, então se no próximo mundo, o mundo verdadeiro, os judeus são importantes lá, e o imperador romano, um coitado que está levando uma dessas 3 vezes por dia, quer dizer, de todos os povos do mundo, os romanos eram o povo mais rico naquela época. E de todas as pessoas do Império Romano, o imperador era a pessoa mais importante, e o imperador romano está passando por uma dessas lá. Então o Onkelos falou: então, será que você me aconselharia a me converter ao judaísmo? Aí o Onkelos recebeu agora o conselho de Titus. O Titus, a pessoa mais ruim do mundo, destruiu o Bet HaMikdash, fez um holocausto, foi o Hitler na época dele. Ele falou: olha, ou tudo ou nada.
os judeus têm muitos mandamentos, você não vai conseguir cumprir tudo, então não cumpre nada. Esse é o conselho do Titus. Na Torá está escrito, pouco a pouco Hashem vai expulsar os povos da nossa frente para que não se aumentem as feras do campo. Explica o Rebbe, esse assunto é um assunto espiritual, que tudo que é feito no judaísmo tem que ser feito pouco a pouco, passo a passo, para que o lado espiritual negativo não se torne uma fera, tipo, não, que a gente não consiga dominar. Então, no judaísmo, tudo é pouco a pouco. Aqui, o Titus falou, não, ou você faz tudo de uma vez ou não faz nada, então é melhor não fazer nada, porque tudo de uma vez você não vai conseguir, então não faz nada. Esse foi o conselho do Titus. E a gente sabe, de acordo com o livro das reencarnações, Sha'ar Gilgulim, Portal das Reencarnações do Arizal, que o Titus, ele era a reencarnação do Esav, e que esse povo romano antigo, o nosso povo rastreou a migração deles, que eles eram vizinhos, o povo vizinho. Então se imagina se os bolivianos, todos os bolivianos vão se mudar para o Bom Retiro. Já está acontecendo. Pouco a pouco, como bons judeus. Pouco a pouco. Então os bolivianos estão saindo da Bolívia, estão indo para o Brás, estão saindo da Bolívia, estão indo para o Bom Retiro. A gente está acompanhando essa migração. No meu bairro agora, a gente está ouvindo, a segunda língua já é espanhol, a terceira língua é coreano. Então a gente está acompanhando a migração deles. Nosso povo acompanhou a migração do Edom, que foi migrando para a Itália da Grécia, que até eles fundarem a cidade de Roma. E aquilo era chamada Itália Sheliavan, na Itália da Grécia naquela época, até que fundaram a cidade de Roma. Então, os romanos, eles são os Bnei Esav, são os descendentes do Esav. E aí, o Titus, diz o Portal das Reencarnações, era a alma do Esav. Agora, o Onkelos diz uma coisa muito, muito, muito interessante. O Onkelos agora, ele vai chamar a alma de quem? A alma do JC. E aí você vai para o Portal das Reencarnações também, e aí, não o Portal das Reencarnações, aí eu li isso no livro o livro é chamado Yeshuot Meshicho, as Salvações do Mashiach. Esse livro foi escrito por Don Yitzhak Abarbanel na época da Inquisição. O Don Yitzhak Abarbanel, ele traz um hidush muito grande. Ele fala tanto os portugueses, quanto os espanhóis, quanto todos os europeus, eles são também descendentes do Esav. E eles são ramificações, porque diz o Don Yitzhak Abarbanel, o Esav ele tinha várias tribos. Como o nosso povo tinha 13 tribos, o Esav ele tinha os generais do Esav, cada general deu origem a uma tribo. Então os outros povos europeus são as outras tribos do Esav. E esses Bnei Esav, diz o Don Yitzhak Abarbanel, o que une todos eles é o cristianismo. E se você pergunta para cada um deles quem é o povo escolhido, ele vai te falar, povo de Israel, mas vai te falar isso com dor. E aonde é a Terra Santa? Será que a Alemanha é a Terra Santa? Será que Portugal é a Terra Santa? Não, Terra de Israel. Mas como você pode se sujeitar a uma coisa dessas? Você é um povo rico, eles são um povo pobre, e você vai falar que o povo pobre é o povo escolhido, o povo pobre é a terra escolhida, uma terra no Oriente Médio, a terra escolhida, uma terra na Europa não é a Terra Santa? O povo no Oriente não é o povo escolhido, e o povo na Europa, o povo europeu não é o povo escolhido, e a Alemanha não é a Terra Santa? Então, por que, diz Don Yitzhak Abarbanel, por que eles se sujeitaram a isso e continuam sendo cristãos, mesmo que todo assunto do cristianismo leva eles a baixar a cabeça, a concordarem que nós somos o povo escolhido, e a nossa terra, a Terra Santa, e não eles, e não a terra deles? Diz o Don Yitzhak Abarbanel, por causa que o JC, ele era a alma do Esav, antes do Titus. Então o Esav se reencarnou
De Esav para JC, de JC para Titus, de Titus para Antoninos, e o Antoninos já foi o concerto de Esav. O Antonino se converteu ao judaísmo, foi o conceito de Esav. Então, vai nesse nível de todos os povos europeus se atraírem pelo cristianismo, porque eles são os Bnei Esav, eles são os descendentes do Esav, e o JC é o Esav. E isso justifica porque o Onkelos, que ele era sobrinho do Titus, o que ele tinha a ver de trazer também a alma do JC para naquele centro espírita da época e se aconselhar também com a alma do JC. Então ele pergunta, a mesma pergunta que ele fez para o Titus: quem é importante nesse mundo? O que está te acontecendo nesse mundo? E ele pergunta para o JC o que está acontecendo para ele naquele mundo, e o JC conta para ele do Gehenom. E aqui, o Titus no Gehenom, o que estava acontecendo? Estavam queimando ele vivo 3 vezes por dia. E aqui o JC, o que está acontecendo com ele? Aí diz a Gemara que o castigo que ele recebeu foram fezes ardentes. E por que ele recebeu esse castigo de Tzoarotachat, fezes ardentes? Aí pergunta dos nossos sábios e fala assim: isso que ele está lá depois de 12 meses é porque continuam rezando para estátua, inspirados por ele, em nome dele, e continuam fazendo idolatria em nome dele. Quer dizer, o nome dele não se apagou, a lembrança dele não se apagou. Então, continuam se lembrando dele e em nome dele fazendo idolatria. Então, ele continua. No Gehenom, a sentença dele continua prorrogada. Enquanto o nome dele não desaparece, a lembrança dele não desaparece. Então ele continua sendo inspiração para a idolatria. E aí, dizem nossos sábios, esse tipo de castigo de fezes ardentes é todo aquele que faz chacota das palavras dos sábios, que faz gozação das palavras dos sábios, ele recebe o castigo de fezes ardentes. E aí a gente vai se aprofundar um pouco nesse assunto, mesmo que essa não é a nossa área, né? Mas o que vem a ser as fezes? Às vezes, você vai num restaurante kasher, no sushi, a gente estava vendo sushi. Sushi é a comida mais cara. E o restaurante kasher, por causa que eles só podem usar coisas verificadas e tem que ter umas guias, então fica mais caro ainda. E você vai comprar um sushi no restaurante kasher, olha que comida cara você comprou. E agora, o que essa comida tão cara vai se tornar? Fezes. No outro dia de manhã você vai pro toalete e esse sushi, essa comida tão cara, ela se tornou fezes. Então, o que o seu corpo fez para o seu próprio bem? Separou a coisa boa da coisa ruim. Ele pegou o lado alma desse sushi, ele pegou o lado que o corpo precisa desse sushi, e ele descartou o que poderia, se ficasse dentro, prejudicaria. Então, esse tipo de raciocínio que você aplica a Torá, ela pode ser um remédio que vai te salvar a vida, e ela pode ser o veneno que vai matar a pessoa. Então vamos analisar. A pessoa estava, Deus me livre, estava no hospital, uma doença muito grave. Chega um médico e fala: dá para ele comer melancia, dá para ele comer melão. Aí vão dar risada, vão falar: doutor, comer melancia, comer melão, comer tomate, comer pepino não vai adiantar nada. O que ele tem que comer para matar essa doença? Um veneno. Esse veneno, então, é um remédio. Só que o médico, ele sabe em que dose dar o veneno para a pessoa que vai matar a doença e não vai matar a pessoa. Ah, mas se a pessoa tomou esse remédio na overdose, mata a doença e mata ele junto. Ele tem que tomar numa dose que mata a doença, mas não mata ele. Agora, se ele não toma o veneno, ele não consegue matar a doença.
Se ele toma veneno demais, ele também morre. Então a mesma coisa é a Torá. A Torá, na dose certa, mata o seu Yatzarará e te deixa vivo. Você se livra da coisa ruim, você fica com a coisa boa. Na dose errada, ela mata você junto. Então o que acontece? Ela te traz prepotência. A prepotência está escrito que Deus ele não pode viver junto com o prepotente. Porque o prepotente é uma auto-idolatria. É a pessoa que se auto-idolatra. Ele acha que ele é Deus. Então, ele estudou Torá. Tem uma história de uma pessoa na Yeshiva, na Europa. Está escrito no Pirkei Avot, com 18 anos você tem que se casar. E o Rosh Yeshiva falou para o menino na Yeshiva, olha, agora você vai se casar, você vai encontrar com uma menina, depois você vai se encontrar com outra, depois você vai se encontrar com outra, e na hora que tiver uma que tanto você quanto ela se interessarem, aí você se casa. E ele se encontrou com uma menina, e depois que eles conversaram 15 minutos, ele falou para a menina, você não chega aos meus pés. A menina começou a chorar, foi, contou para o Rosh Yeshiva. O Rosh Yeshiva falou, não, isso não pode acontecer. Vou dar um jeito nisso. O Rosh Yeshiva chamou esse menino e falou, eu quero agora que você estude um ano inteiro sobre a qualidade da humildade. E ele estudou um ano inteiro sobre a qualidade da humildade. O Rosh Yeshiva fez provas para ele, ele passou em todas as provas. Ele sabia o que era humildade de cima para baixo. E ele realmente se viu como uma pessoa humilde, se considerou uma pessoa humilde. O Rosh Yeshiva falou, agora você vai ter que sair de novo com essa menina. Ele saiu de novo com aquela menina. Os dois conversaram 15 minutos. E ele falou, olha, vou te falar a verdade. O ano passado, que nem humilde eu era, eu só era o grande rabino que sabia tudo, mas nem humilde eu era, você já não chegava aos meus pés. Esse ano que fora tudo, eu ainda sou humilde, olha, eu já tenho mais uma pós-graduação. Eu sou humilde também, você vai querer se comparar a mim. Então o que acontece? Que a Torá pode ser um veneno para a pessoa também. Então, o que acontece é que quando você come alguma coisa, então você vai ter que separar o lado bom da coisa e o lado ruim você vai ter que descartar. Mas se você pegou nessa Torá, você pegou o que você pegou da Torá, você pegou prepotência, quer dizer, você pegou o lado ruim, você pegou o veneno da Torá, quer dizer, a Torá fez com que você se sentisse uma pessoa importante, você já começou a falar o que é proibido, o que é permitido, e que você sabe, e que ninguém sabe, e você sabe mais do que todo mundo. Você pegou o lado ruim da Torá, quer dizer, você pegou o lado fezes. Aí por causa disso, essas pessoas que eles fazem gozação das palavras dos nossos sábios, o castigo que eles recebem no Gueno, eles são condenados a fezes ardentes. Essa história que Mará nos conta, Gite, página, começa na Nun Vav, termina na Nun Zain, Amud Aleph. Não contei para vocês nada da minha cabeça, só estou traduzindo a Gemara, lendo e traduzindo o que está escrito aqui. Não acrescentei, não diminuí, está tudo. Então, só para terminar o assunto. Como a gente falou de Ravan Ben Navat ou do JC, que eles eram pessoas, que eles eram judeus religiosos, e eles optaram por deixar a nossa religião, e o Ravan Ben Navat, ele foi para a idolatria da vaca sagrada, e o JC inspirou o cristianismo. Por outro lado, as pessoas que eles são cristãos, diz o Tosfot, em outra Gemara que se chama Vodazará, que todos os idólatras que se encontram fora da Terra Santa, eles não são culpados, eles não vão ser julgados lá em cima pela idolatria que eles estão fazendo, porque eles não tiveram o livre-arbítrio, eles nasceram nessa situação, foram educados nessa situação, não viram Beit HaMikdash, não viram o povo de Israel fazendo
indo para o Beit HaMikdash, não perguntaram, não tinham duas opções. Eles nasceram no cristianismo, foram educados no cristianismo, e diz o Rambam, tem uma halachá que ela é chamada Tinok Shenishba Benakum, o neném que ele foi preso entre os Akum, são Avdei Kochavim e Mazalot, entre os idólatras. Então essa pessoa que cresceu na idolatria, quando ele chega lá no outro mundo, ele não é culpado pela idolatria que ele fez. Ele não é acusado pela idolatria que ele fez. Ele não recebe um castigo por isso, porque essa foi a educação que ele recebeu. Então, por causa disso, mesmo que a sua mãe, sua avó, ela não teve oportunidade de fazer uma coisa boa, e as coisas ruins que ela fez, ela não vai receber um castigo por isso, porque era a educação dela, ela não tinha livre-arbítrio, ela foi educada dessa forma. Então o que a gente faz? Nós fazemos coisas boas no mérito dela. Aí nesse mérito, ela vai para o Gan Eden, ela tem lá todos os prazeres do mundo superior, no mérito do filho, do neto, que estão patrocinando essas aulas de Torá, no mérito da alma dela. Então agradeço novamente o nosso querido patrocinador dessa nossa aula, professor Mariano de Souza. Mariano de Souza e a sua avó querida, né? Deixa eu só pegar novamente o nome dela aqui, porque são muitas pessoas, a gente acaba não decorando os nomes, mas a avó do professor Mariano chama-se Doralice Alves Iglesias Pereira de Campos. Muito obrigada. Shalom pra Rá. Sempre que quiser, já que o Rabino me deu uma palhinha aqui, sempre que quiser dedicar a alma para a elevação de um ente querido seu, é só entrar em contato comigo no privado, e eu passo todas as informações para você, e o Rabino grava uma aula para a elevação da alma do seu ente querido, tá bom? Beijo no coração de vocês. E muito obrigado para o nosso queridíssimo, nosso querido benfeitor, o senhor Sérgio Batarelli, campeão mundial de kickbox. O prazer é meu, Rabino. E de estar presente na nossa aula. Todos vocês sempre estão convidados para as gravações das nossas aulas. E que Hashem dê a todos vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo. Amém. Bekoltov. Achei.